Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o meu trabalho aqui no digital, como que eu trabalho, com o que eu trabalho, como que eu ganho dinheiro, o que que eu faço para viver trabalhando 100% remoto, 100% digital, com liberdade geográfica, com liberdade de tempo, com liberdade para poder construir os meus conteúdos aqui também, né? Porque isso também pode acabar ajudando vocês, quem sabe, né? Caso vocês queiram ao criar alguma coisa online, o seu próprio negócio também, talvez acabe inspirando vocês um pouco também. Vamos lá? Então, antes, deixa o seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito, o canal é novo e isso ajuda muito o canal também. Vamos lá então, com que eu trabalho exatamente? Com que eu trabalho aqui no digital? Eu trabalho basicamente com edição de vídeo, tá bom? Resumindo tudo, é isso que eu faço. Eu edito vídeos. Porém, eu edito vídeos para nichos e pessoas específicas. Vou te explicar. A primeira fonte de renda que eu tenho aqui é prestando serviços para outros criadores de conteúdo. Por quê? Eu sou um editor de vídeo, eu já trabalhei com audiovisual desde 2019, 2020, assim, que eu trabalho com audiovisual, já fiz muita coisa nesse meio, já fiz fotografia, ainda faço por hobby, né, ainda, mas já trabalhei com casamentos, com eventos, com videoclipe, com muita coisa. E hoje eu escolhi trabalhar especificamente com criadores de conteúdo. Mas por que eu escolhi trabalhar com criadores de conteúdo então? Porque prestando serviços para criadores de conteúdo, eu tenho mais previsibilidade, eu tenho mais recorrência, então não preciso ficar todo mês ali procurando um cliente novo e tudo mais. Não, eu simplesmente edito para alguém que toda semana tem que postar vídeo. Então toda semana tem vídeo para editar, então toda semana eu também recebo, entende? Então é basicamente isso que eu faço. Então tem alguns criadores de conteúdo que eu admiro bastante, que eu trabalho para eles. Além disso, eu também edito vídeos para mim, aqui para o canal, para outros canais também. Eu tenho 4 canais ativos, tenho que produzir mais vídeos para os outros também, mas atualmente tenho 4 canais, sendo 2 monetizados e 2 que eu ainda estou para monetizar, e um desses 2 é esse que vocês estão vendo nesse momento. E também para páginas no Instagram, páginas no TikTok, então eu produzo também conteúdo para essas plataformas, tanto que eu apareço quanto que eu não apareço também, algumas páginas que eu tenho que eu não apareço, mas de forma geral é basicamente a edição de vídeo que eu faço. Esse é basicamente o meu trabalho aqui no digital. E o que que precisa para trabalhar dessa forma? Bom, primeiro você vai precisar de um equipamento bom e normalmente a galera fala que não precisa de equipamento para começar. Cara, como que você vai editar um vídeo se você não tem um computador decente que edita vídeo? Entendeu? Então, assim, fica bem difícil começar a trabalhar com isso que eu trabalho se você não tiver um equipamento minimamente bom, entende? Bom para poder editar os vídeos. Porque senão vai travar, você não vai conseguir editar, você não vai conseguir trabalhar e não adianta, né? Depois você precisa ter habilidades, né? Mas no quesito habilidade, vou ser bem sincero com vocês, tá? Hoje em dia, vale muito mais a pena as suas habilidades serem voltadas para atendimento, como que você lida com o cliente, como que você conversa com ele, quão rápido você consegue entregar o material editado para o cliente, né? Quão bom você faz essas coisas fora da edição, que eu acredito que vale mais, sabe? Porque a edição em si, você não precisa, nossa, entender de coisas completamente mirabolantes, fazer super efeitos especiais em vídeo. Nem eu faço isso, entendeu? Minha edição é até mais clean. Não diria tão básica, mas é mais clean, digamos assim. Alguns efeitinhos, beleza, são mais dinâmicos, mas de forma geral, a galera acha que para ser editor de vídeo tem que saber fazer super efeitos mirabolantes e não, tá bom? Se você souber o básico, só que fazer o básico muito bem feito vale muito mais a pena. Entende? Então, e aquilo, cara, cumprir tipo as demandas certinho, não atrasar material nenhum, atender bem, responder bem os clientes, isso conta muito mais do que você ser um super mega editor e tal. Vai por mim, conta muito mais. E é basicamente isso que você precisa. Você não precisa de formação, não precisa de nada disso. Pode ser que alguma empresa, caso você queira trabalhar para alguma empresa, exija alguma formação. Mas comigo, ninguém nunca exigiu. Teve cliente que nem exigiu portfólio, só chegou para mim e perguntou: Cara, consegue fazer isso? Eu falei: Consigo. E me contratou. Tipo assim, então, claro, o portfólio é importante também, mas de forma geral, não precisa estar de muita coisa. Basta você ser bom naquilo que você faz e saber atender muito bem o seu cliente. Ter um posicionamento bom também na internet, tá bom? Porque, e isso é importante. Porque é o seguinte,
o cliente vai te pesquisar, a pessoa vai te pesquisar lá, o criador de conteúdo. Aí encontra uma pessoa lá que tá lá, foto na praia sem camisa, depois tá num bar bebendo e tipo, mano, não rola, né? Então, se você tiver um perfil, que esse perfil seja profissional, então assim, que mostre o seu trabalho, que mostre uma pessoa responsável, entende? Isso é importante, sim. Tendo isso e sendo bom no que você faz, é só saber conversar que você consegue ser os seus clientes, tá bom? Vai por mim, é desse jeito. Não estou falando que é fácil, não é fácil. Mas saber o básico importa muito mais. E eu levei um bom tempo para poder chegar onde eu estou hoje. Obviamente, eu não vou parar por aqui, tem muita coisa ainda para crescer, ainda para aprender, para desenvolver, mas eu levei 6 anos. Cara, eu comecei a me interessar por audiovisual ali. Foi antes, tá? Mas que eu comecei a de fato a estudar sobre foi ali no finalzinho de 2019. Então, no final de 2019, eu dançava, sim. Eu dançava em alguns grupos de dança de rua, hip hop e tal. E eu parei, tinha largado a dança para poder começar nessa área do audiovisual. Então, desde então que eu venho tentando fazer isso que eu faço hoje. Foram várias tentativas, vários erros, vários acertos também, que no final me trouxeram onde eu estou hoje. Então, acho que deu certo, né? Acho não, tenho certeza, deu muito bom e não me arrependo de ter trocado de área, não. Foi muito bom ter vindo para a área que eu estou hoje. Então, foram alguns anos aí de muitas tentativas, muitos perrengues também, passei por muita coisa difícil, enfim, basicamente isso aí. E aí você pode até se perguntar, tá, mas qualquer pessoa consegue trabalhar com isso? Qualquer pessoa pode trabalhar com isso? Cara, é aquilo que eu te falei, se você tiver um equipamento minimamente bom e tiver disposição, tiver, né, habilidades ali básicas, só que muito bem feitas, né, fazer o básico muito bem feito, qualquer pessoa pode, né? Não precisa de formação, não precisa de nada. Então, talvez seja algo que para você começar a estudar também. Não importa a idade, não importa nada. Seu posicionamento vai importar muito mais nesse caso, sabe? Do que sua idade, do que você faz da vida. Se você é CLT e quer sair, cara, nada disso importa. O que importa é o quão bom você é em atender o seu cliente, o quão rápido você entrega um vídeo, as suas habilidades ali também, se você faz o básico, mas muito bem feito, bem detalhado, se você entende o que o cliente quer, se você atende bem. Essas coisas, se você tiver, você pode começar já, entendeu? E como eu disse, eu não parei por aqui, né? Por mais que hoje eu tenha uma renda relativamente boa, eu tenho liberdade de tempo geográfica também, porque eu posso trabalhar de onde eu quiser e tudo mais, mas eu não parei por aqui. Eu quero melhorar isso, né? A gente não pode também. Tipo, a gente tem que ser muito grato pelo que a gente tem, mas não pode ficar estagnado, sabe, no mesmo lugar. A gente tem que continuar se movimentando. Então, hoje, eu estou muito mais focado também não em conseguir, né, fechar novos trabalhos, novos clientes, não. Tanto que eu não pesquiso mais novos clientes, não prospecto cliente mais, tipo, minha agenda está fechada basicamente, né? Só se algum cliente sair, aí beleza, mas minha agenda fechou e hoje eu foco, pego o tempo que eu tenho um bom tempo livre e pego esse tempo voltado para a criação de conteúdo. Então eu dedico esse tempo para criar conteúdo, tanto que para o YouTube quanto para o Instagram, para as páginas que eu tenho. Então eu já criei várias páginas no Instagram. Então hoje o meu objetivo é desenvolver mais nisso, na criação de conteúdo em si. Então, assim, nossa, criei Instagram pessoal novo para mim, pessoal, sim, profissional, pessoal barra profissional para mim, né? Mesmo eu já tendo um Instagram, criei outro mais focado para esse canal aqui que vocês estão assistindo. Então, lá eu falo sobre isso que vocês veem aqui no canal, mas basicamente sobre musculação, sobre treino, sobre Deus, sobre o que eu acredito, sobre minha fé, sobre algumas reflexões minhas também, motivação, inspiração, essas coisas, sabe? Então, é um conteúdo mais voltado para isso. E hoje, de fato, os planos para o futuro são, de fato, desenvolver mais nessa área, entendeu? No mais, cara, eu gosto muito dessa ideia de trabalhar online, de ter tempo livre, ter liberdade, liberdade geográfica, liberdade financeira também, né? Claro, é aquilo. Eu não ganho muito ainda, mas já ganho o suficiente para ficar bem, pelo menos. E eu acredito que isso é uma coisa que todo mundo deveria buscar, sabe? Então, eu lembro que eu já recebi R$ 316 por mês, meu primeiro emprego.
depois foi para 700 e poucos por mês, e ralava igual um maluco, depois foi para 1.200 por mês, que foi o emprego numa concessionária que eu trabalhei. Nossa, trabalhava igual condenado, não tinha energia para nada. Saía de casa tipo 5 horas da manhã, chegava 8 horas da noite, exausto, porque era o dia inteiro em pé mexendo com o carro. Eu gosto de carro, mas era bem pesado. Então, assim, acredito que hoje, cara, eu tenho só a agradecer mesmo a Deus por tudo que tem aparecido para mim, por tudo, pelo caminho que eu tô trilhando, sabe? E é uma coisa que eu incentivo também as pessoas buscarem, sabe? Buscarem uma vida melhor para elas, buscarem mais liberdade, buscarem ter mais tempo livre, um emprego melhor. E o trabalho no digital em si é algo que eu gosto, né? Não estou dizendo que é a única verdade, né? Que é a única coisa boa, mas é algo que eu gosto muito e é algo que eu incentivo outras pessoas também a buscarem, sabe? Esse trabalho no digital. Então, é um posicionamento meu aqui na internet. Eu defendo o trabalho online e defendo as pessoas buscarem criar o seu próprio negócio também, com a criação de conteúdo também, porque é algo que eu acredito e é algo que tem feito uma grande diferença na minha vida. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Falei demais, né? Falei bastante aqui nesse vídeo. O vídeo foi basicamente um improviso aqui, só contando um pouco para vocês. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Falou!